visto todas as palavras que o Senhor prometeu se cumprir. O ano passado, no meio de toda a crise, nós vimos a boa e poderosa mão do Senhor sobre as nossas vidas. Então Deus o tempo todo, em todo momento, Deus está cuidando de nós. E a palavra deste ano foi o tempo da restauração de tudo o que o Senhor valoriza. E nós precisamos hoje começar a entender o que Deus valoriza, o que Deus se importa, o que Deus quer restaurar, o que precisa ser restaurado. Enquanto eu estava lendo essa palavra mais uma vez, ontem, eu comecei a me apegar a essa questão, a essa palavra do final, tudo que o Senhor valoriza. E o Espírito me falava que é exatamente nisso que nós temos que nos agarrar. Por quê? Porque o tempo é de restauração. Agora, aquilo que Deus valoriza é que será restaurado. E a gente precisa abrir os nossos olhos para perceber que é exatamente aí também que o inimigo vai querer atuar. O inimigo vai querer o quê? Que você esteja fora daquilo que Deus valoriza. O inimigo vai de alguma maneira tentar cercear aquilo que Deus valoriza. Porque se nós estivermos fora daquilo que Deus valoriza, é exatamente aí que nós vamos deixar de ver a restauração do Senhor. Lá em Deuteronômio, no capítulo 32, versículo 47, diz assim: porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides para possuir. Pai, eu te dou graças mais uma vez, porque o teu Espírito tem falado aos nossos corações, e que hoje, Deus, a tua palavra, que é sal, que é luz, que é lâmpada, que é bálsamo, que ela possa falar aos nossos corações, gerando esta restauração necessária, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, viu, ministra? Graças a Deus pela sua vida. Meus queridos e amados irmãos e irmãs, minha família, de fato, você é minha família. É assim que Deus nos tornou, um só corpo em Cristo Jesus. Como eu dizia, a palavra desse ano fala muito sobre restauração. E quando Deus fala de restauração na Bíblia, eu tenho visto algumas coisas sobre essa questão da restauração. A gente percebe que sempre depois de uma situação traumática, sempre depois de um dano muito grande, sempre depois de um prejuízo, quando algo terrível às vezes acomete a vida de pessoas de Deus, filhos e filhas do Senhor, quando nós enfrentamos, ou o povo de Deus enfrentou um período, às vezes de dificuldade, a Bíblia sempre fala de restauração. A restauração vem sempre depois de um momento de luta, de guerra e de dificuldade. E haja vista, e é muito interessante a gente perceber isso, que 2020 foi um ano assim. Foi um ano atípico, foi um ano que muitos de nós perdemos pessoas próximas. Algumas pessoas, mesmo com a questão financeira em ordem, né, por conta da fidelidade que veio tendo durante muitos anos, e é óbvio que Deus nos guardou, nos protegeu, mas mesmo assim, nós vimos pessoas ao nosso lado sofrendo. Nós vimos a nossa liberdade sendo cerceada, você perdeu o direito de liberdade de ir e vir. Nós estamos até os dias de hoje, né, com a nossa igreja podendo atuar com 40% da sua capacidade. A gente percebe que algumas pessoas estão desde o mês de março sem vir à igreja. Outras tantas se distanciaram de tal forma que aquele fogo do Espírito, aquela alegria de servir a Deus, aquele fogo do Espírito
parece que foi se apagando. Então, algumas pessoas começaram, desde o mês de março, a se habituarem a não se importar mais em estar na igreja ou não. Muitos já não ligam mais o computador, a televisão, com frequência, no horário do culto. Por quê? Porque, na verdade, isso foi um ano muito traumático, um ano que veio cerceando muitas coisas e nos afastando daquilo que Deus valoriza. E uma das coisas que o inimigo mais atuou nesse ano de 2020, foi exatamente naquilo que Deus mais valoriza, que é, primeiro, a comunhão. Sabe que a comunhão, ela faz parte do cristianismo. Quando nós estamos unidos, coisas sobrenaturais acontecem. A Bíblia diz que quando 2 ou mais se reúnem, e liga na terra é ligado no céu. A Bíblia diz que nós não podemos deixar de congregar. E a Bíblia chega ao ponto de dizer, como é costume de alguns, ou seja, Paulo fala que nós devemos prestar o nosso culto racional, de estarmos juntos, louvando a Deus, enfim. E a gente percebe que isso é algo que Deus valoriza muito. E isso no ano de 2020, com tudo o que aconteceu, foi tirado de nós. Nós passamos a voltar a congregar, mas nem todos estamos congregando. Há um distanciamento, há um esfriamento que acontece por conta disso no coração das pessoas. O que eu percebi ao longo dos meus 27, 28 anos de vida com Deus, quase 20 anos pastoreando igreja, 18 anos de fato como pastor, como líder, em cima do altar, instruindo, ensinando as pessoas, o que eu percebi muito nesse ano, como é fácil o arrefecimento na vida das pessoas. Porque você vê pessoas que às vezes estavam por anos na obra de Deus, convivendo, rotina da igreja, vindo em todas as reuniões, todos os cultos, e de repente bastou alguns meses para que esse carinho, essa devoção, essa dedicação fosse se esfriando, a pessoa foi se esfriando, e algumas pessoas hoje estão com a vida espiritual extremamente arrefecida. E qual é o grande drama disso? É que você perde o foco. Porque quando você deixa de pensar com a mente espiritual, você pensa pela mente racional, lógica, humana. E a Bíblia diz que esta mente, este pensamento, ele é demoníaco. Então a gente deixa de raciocinar com a mente espiritual e a gente passa então a viver pela emoção, pela lógica, pelo prazer momentâneo, através da nossa carne. Então esse ano é um ano em que Deus vai restaurar aquilo que Ele valoriza, e uma das coisas que Deus mais valoriza é, de fato, a nossa comunhão. Então, algumas pessoas nesta caminhada, nesta questão daquilo que Deus valoriza, perderam a saúde. E diga, Deus valoriza a saúde. Sabe que pessoas perderam a saúde? Perderam a saúde para a Covid, perderam a saúde para outras doenças que surgiram no meio do caminho e as pessoas não puderam fazer tratamento. Como a gente já sabe que o sistema de saúde no Brasil, ele já é um pouco deficitário, já tem uma deficiência, e ainda mais no momento de pandemia, a deficiência para fazer um exame, para você ter acesso a um médico, ela acabou também em alguns momentos aumentando. Então, eu creio que Deus valoriza, Ele quer restaurar a saúde. A saúde física, assim como a saúde mental. Você sabe que esse foi o ano que mais desencadeou problemas emocionais nas pessoas. Eu via um especialista no assunto falando, um médico, e ele explicava o que acontece com o organismo, com o corpo. E ele disse que quando uma pessoa às vezes recebe a notícia que está doente, por exemplo, de um câncer, se a pessoa não tem uma firmeza, e a expressão que ele usava era espiritual, uma firmeza espiritual, a pessoa tem a probabilidade de morrer não pela doença, mas porque o seu sistema imunológico, por conta do pânico, do medo, a pessoa entra num estágio de medo, de depressão tão profundo, que o sistema de defesa dela fica vulnerável e a doença, às vezes que a pessoa poderia vencer, acaba tirando a vida. E com o Covid a mesma coisa. Às vezes a pessoa está ali, foi acometida por aquilo, ela não sabe, ela está bem, está indo, vindo, de repente, olha,
eu fui contaminado. A pessoa já começa a sentir falta de ar, isso de ordem emocional. Ela começa a se preocupar, começa a entrar num estágio, sabe, deficitário emocionalmente falando, e aí o seu sistema imunológico de defesa, ele fica vulnerável e aquilo agrava. Então você veja que a mente, a questão emocional, ela manda no corpo. Uma pessoa, às vezes, pelo simples fato de passar o nervoso, desencadeia ali alguma coisa no sistema dela digestivo, a pessoa fica nervosa, ela vai no banheiro, ela tem um desarranjo intestinal, ou seja, a pessoa fica E esse foi um ano em que as pessoas passaram por grandes problemas emocionais. O espiritual, que eu já acabei de falar, pessoas que deixaram de cuidar da vida espiritual, pessoas que atrelaram, sabe, aquilo que o espiritual supria, aquilo que a vida espiritual mantinha, as pessoas começaram a substituir pelo lazer. Eu vou fazer um lazer, eu vou assistir um filme, porque eu preciso preencher o vazio da minha alma com algo, e a pessoa preenche o vazio da alma com algo emocional, com algum lazer, algum esporte, alguma coisa que sacia a alma, mas não alimenta o espírito. Algumas pessoas também passaram por crises financeiras. Eu sei que muitas pessoas passaram por crises financeiras, por problema de ordem financeira. E eu quero dizer uma coisa para você, Deus valoriza que você tenha uma boa vida financeira. Diga, Deus quer que eu tenha saúde financeira. É um erro quando alguém pensa que Deus não se preocupa com a sua vida financeira. A maior mentira que se conta para uma pessoa é achar que, quando ela está passando dificuldade, que Deus está aprovando aquilo. Deus não aprova a necessidade. Pelo contrário, quando ele se depara com uma multidão de pessoas que tinha fome, e os discípulos disseram, Senhor, nós vamos despedir a multidão, eles vão embora com fome, e vão se ajeitar por aí. E Jesus disse, nananina não, nada disso, nós vamos dar de comer para eles. Por quê? Porque Jesus se interessa com o seu bem-estar, Jesus se interessa com a sua saúde, Ele se interessa. Diga, Deus quer que eu tenha, sempre em tudo, ampla suficiência. É o que está escrito na palavra. Então Deus valoriza a família. Amados, você sabe que algumas famílias também esse ano, talvez não apenas por consequência do que ocorreu na saúde do mundo, mas por consequência do que aconteceu enquanto isso, o que isso gerou na questão espiritual, na questão financeira, e aí vem um efeito dominó. Vem a questão da saúde espiritual, que interfere nas emoções, na alma. Aí depois tem as questões da alma que vão interferir na saúde física, é um efeito dominó. E aí a saúde física, isso vai interferindo, e chega na família. Aí vem o financeiro, chega na família. Muitas famílias este ano viveram em desarmonia. Algumas famílias foram desfeitas. Pessoas que tinham um relacionamento deixaram de se relacionar. Algumas pessoas perderam entes queridos. Pessoas esse ano perderam pessoas que amavam, estão sentindo com isso. Então Deus valoriza a família. Diga, Deus valoriza a família. Sabe que Deus valoriza os nossos sonhos. A Bíblia diz que Deus coloca o querer para? Ih, a igreja não sabe. Deus coloca o querer para realizar. Deus coloca um sonho no teu coração porque Ele tem o desejo de realizar esse sonho. Amado, é um equívoco quando alguém acha assim, eu tive uma ideia, eu tive um insight, eu tive um sonho. Quem dá isso é Deus. Do nada Deus vai te dar te dá uma ideia que vai mudar a tua vida. Do nada, às vezes Deus te dá um sonho, uma direção, uma visão, você vê alguma coisa, você pensa, alguém vem, fala, começa a testificar, a tua vida é mudada. Não é teu. Isso é uma herança, isso é o processo de restituição que eu falei no início do culto, isso é a mão de Deus na sua vida. Pois bem, existem pessoas que eu quero que você saiba que Deus valoriza a justiça. Diga, Deus valoriza a justiça. Diga, Deus é justo.
Fala para o teu irmão, fala, Deus é justo. Deus é justo. É justo ou não é justo? Diga, Deus é reto juiz. Deus é reto, Deus é justo. Você acha que Deus valoriza a justiça? Você acha? Com certeza Deus valoriza a justiça. E eu quero te dizer que Deus vai restaurar e vai fazer justiça na sua vida. Sabe, no lugar da vergonha, Deus vai dar dupla honra. Seja num processo que você tem, uma causa que você tem na justiça, tenha certeza, Deus fará justiça por você. Não dormita, nem dorme. Dormita é cochila, uma pestanazinha, sabe? Não dormita nem dorme o guarda de Israel, ou aquele que vela e zela para que a palavra dele se cumpra na sua vida. Estou te mostrando aqui alguns preceitos que nós vamos estudar durante esses dias para que você saiba o que Deus valoriza. Então, Deus é um Deus justo, enfim. Então, essa restauração do que Deus valoriza, tudo isso faz parte do quê? De um processo de justiça e de honra da parte de Deus para as nossas vidas, ok? Agora, entrando aqui no aspecto da restauração, sempre depois de um momento de dificuldade, você tem que ter isso claro na tua vida. Se você hoje está passando, ou alguém que me vê agora pela internet, está passando por um momento de dificuldade, ou passou por algumas situações, não apenas neste último ano, mas vem enfrentando, nesses últimos anos, algumas dificuldades, porque talvez alguém diga assim, bispo, financeiramente eu estou legal. Bispo, saúde eu estou bem, mas tem uma área da minha vida que não está bacana. Deus vai restaurar essa área. Bispo, olha, pelo contrário, está tudo bem, mas a financeira, os últimos anos, eu venho, bispo, de verdade, contando moeda. Não está fácil. Ok? Quero dizer uma coisa para você. Se esta área não está legal, Deus valoriza restaurar essa área da sua vida. Ok? Então, diga sempre, depois de um período de dificuldade, Deus entra restaurando tudo. Você vai ter que olhar para a tua vida a partir de hoje assim, com esse olhar. Você vai ter que... Olhou para uma situação e fala, isso aqui está bom para ser restaurado. Isso aqui está bom para ser restaurado. Olha, isso aqui está bom para ser restaurado. Sabe quando você pega uma coisa e fala, não, isso aqui precisa restaurar. Reformar uma casa. Às vezes não é uma casa toda, né? Esses dias a bispa falou para mim, precisamos fazer uma reforma no nosso banheiro, no banheiro de casa. Eu falei, é verdade. Precisamos fazer uma reforma no banheiro. E às vezes uma reforma, uma coisa, puxa a outra, né? Você começa pelo banheiro, daqui a pouco você vai uma coisa, outra, e você faz várias coisas. Mas a necessidade, às vezes você sente, às vezes você tem uma coisa tão maravilhosa, uma casa boa, tudo muito bacana, mas tem uma área da tua casa que não está legal. Aí você vai restaurar aquilo, vai fazer uma reforma, e parece que apenas aquele ambiente mudado, parece que muda a ambiência da casa. Você tem mais vontade de arrumar a casa. Antigamente você fala, a cozinha desse jeito, o banheiro assim. Você não arruma nem o resto da casa por conta de um desgosto que você tem com uma área. No entanto, quando você arruma aquilo, as outras áreas da sua vida vão sendo arrumadas. Você tem prazer. É esse prazer que Deus vai gerar na sua vida esse ano, enquanto Ele estiver restaurando cada área da sua vida. Você é capaz de acreditar nisso e de entender o que eu estou te falando da parte de Deus? Olha o que o salmista traz, que eu preciso compartilhar isso com você, nesses 21 minutos que eu tenho, eu preciso compartilhar isso com você. Salmo 126, versículo 1. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Davi fala da restauração de Sião. E ele fala que quando Sião foi restaurado, a visão deles era que eles estavam como quem sonhava. Aí ele começa a usar algumas expressões que a gente precisa entender. Então a nossa boca se encheu de riso, ou seja, restaurou uma área, a alegria foi para todas as áreas da vida. A nossa boca se encheu de riso. Aquele que murmurava, não murmura mais, porque a nossa língua se encheu de júbilo. Aí aqueles que olhavam e viam a derrota, começaram a dizer entre as nações, se dizia,
grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Agora, o que eu quero te falar está no versículo 4. Quando Davi faz uma súplica, uma oração a Deus, ele diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Eu sempre li isso, e eu nunca me ative a estudar as torrentes no Neguebe. Eu não sabia o que era. Para mim, as torrentes no Neguebe era uma água, era um rio. E eu fui entender o que esta súplica de Davi tinha a ver. Porque Davi estava fazendo uma súplica a Deus para que Deus tirasse o povo daquela situação do cativeiro. E Davi estava ali pedindo ao Senhor que arrancasse deles aquele cativeiro babilônico e que desse novamente uma oportunidade de restauração para que eles novamente pudessem prosperar. E aí Davi, na verdade aqui, torrentes no Neguebe, ele diz assim: Senhor, restaura, como as torrentes do Neguebe, sabe, Senhor? Davi faz uma analogia. Davi fez uma analogia que, pelo menos para mim, durante muito tempo passou desapercebida. E eu queria compartilhar com você esse fenômeno denominado torrentes do Neguebe, que também é conhecido como águas do sul. Sabe que os leitos do ribeiro, os rios, naquele período, naquela região, no verão eles secam. Por quê? Porque não tem chuva. Vocês lembram uma época no Brasil que ficou um período muito grande sem chover? Vocês lembram disso? Que muitos rios, naquela época, nós morávamos no ABC Paulista, né, bem? Acho que já morávamos lá, né? Já morávamos aqui. E nós íamos visitar minha sogra, acho que naquela época ainda morava no ABC, que é em Ribeirão Pires. E nós saíamos daqui, íamos para Ribeirão Pires, e nós ficávamos abismados com aquela represa, sabe aquela represa que corta ali todo o Riacho Grande? Nós ficávamos apavorados, porque assim, a água estava praticamente seca. Em algumas regiões, né, naquela represa Billings, acho que é assim que fala, a água estava praticamente seca. E nós estávamos acostumados, porque nós moramos naquela região e a gente passava muito por ali, e a gente via águas cheias, pessoas com barco, pessoas pescando, e eu ficava apavorado, porque eu via assim, quase 1 quilômetro para dentro daquela represa, aquilo tudo seco, rachado, porque foi um período que choveu muito pouco no Brasil, pelo menos no estado de São Paulo. E você imagina no deserto, sem chuva, um calor às vezes de 45 graus, 50 graus, e aquele calor, e não tem chuva, o que acontece? Acontece o que com a vegetação? Morre. Os rios, os ribeiros, os pequenos rios, eles vão secando. Junto com esta seca, os peixes morrem. Ou seja, é uma situação muito difícil. Então, na verdade, esse fenômeno é importante da gente analisar e de estudar. Neguebe é o nome do deserto que ocupa 60% do território de Israel. Então, Neguebe é o nome, para você saber, para você que gosta de estudar, Neguebe é o nome do deserto que ocupa 60% do território de Israel. É uma área de aproximadamente, 7.250 quilômetros quadrados. O local está situado no sul de Israel e próximo ao Mar Morto. Aí a gente entende a visão das águas que descem e que passam pelo mar e que vai sarando o Mar Morto. Então, durante esse período, a chuva é rara, não tem chuva. Mas, no inverno, quando chove, nos raros momentos de chuva, nas montanhas formam-se muitos riachos. Quando as águas desabam, há muitas rochas. E no meio destas pedras, no deserto, acumula-se um grande número de águas que se tornam em alguns rios, viram alguns rios que ficam em cima das montanhas. Não é apenas que estas águas escorrem, elas viram riachos e ali essas águas ficam represadas por conta da chuva.
E quando vem o verão, o calor, com a força do sol, do calor, aquela água, como se fosse um orvalho, ela vai, sabe quando aquela água começa a ferver, e ela vai subindo, subindo, e ela sobe, cria-se uma nuvem, que é esse fenômeno que Davi fala, e estas águas vão descendo, sabe, essas águas que vão evaporando, elas vão cobrindo ali as planícies do deserto e faz florescer. Então essas águas vão, sabe, subindo, subindo, evaporando, e elas vão cobrindo uma camada, e elas trazem vida, trazem fruto aonde está morto. Esse fenômeno é o fenômeno que vai acontecer na minha e na sua vida esse ano. Eu quero que você saiba que Deus vai fazer com que essas águas, assim como Davi disse, Senhor, assim como acontece nas torrentes do Neguebe, assim como acontece lá, faz acontecer nas nossas vidas. Esse é um processo de restauração, é um fenômeno de grande importância para a história do sul de Judá. E o que eu achei muito interessante é que este mesmo fenômeno ocorre e acontece nos dias de hoje. Ou seja, não é algo que acontecia e ficou na história do passado. Até os dias de hoje, se você for pesquisar, se você for estudar, até os dias de hoje, esse fenômeno acontece. Então, ele é de grande importância para a história do sul de Judá, na Palestina, e lá é marcado por um árido deserto, como eu falei, e os ribeiros fluem de uma nova vida, sabe, que vai recobrindo a terra, vai trazendo vida através desta chuva. Davi, na condição de rei, ele se colocou como intercessor daquele povo, ele disse, Senhor, mais uma vez, para que Deus pudesse dar a alegria e a restauração, para que aquele povo voltasse a ter prosperidade. Eu queria dizer, se você sente que a sua vida está assim, às vezes como um deserto, às vezes a sensação que pode estar acontecendo, eu volto a dizer, queria que você entendesse isso pelo Espírito de Deus. A visão que Deus me dava ontem, quando eu estudava, era como uma casa. E eu me lembrei muito da bispa durante esse ano, ela falava assim, amor, algumas vezes ela falou para mim, amor, precisamos reformar esse banheiro. Senhor, amor, precisamos reformar esse banheiro. E eu comecei a pensar nisso e dizer, às vezes é uma área só, Milton, que precisa ser restaurado. Às vezes, Lucas, não é o todo, mas ao ser uma área restaurada, essa área, Diácono Iso, ela vai alterar, ou vai te obrigar a ver a necessidade de fazer outras coisas. Porque às vezes a gente não enxerga que é necessário uma restauração. Por quê? Por conta de que nós estamos, às vezes, sabe, tão habituados com aquilo e nós não mexemos. Mas sempre que você começa a mexer, você começa a perceber que, às vezes, a restauração ela é muito maior do que você imagina. Já viu que tem pessoas que falam assim, eu não gosto nem de mexer, porque quanto mais mexe, mais coisa aparece. Já viram essa expressão? Você começa a mexer, quanto mais mexe, mais coisa aparece. Pois eu quero te dizer que é verdade. Às vezes é necessário você começar a mexer para que você passe por esse grande processo de restauração. Às vezes tem uma área da sua vida que está improdutiva. Às vezes tem uma área da sua vida que não dá fruto. O Neguebe, ele é tão interessante que o deserto não tem vida em si mesmo. O Neguebe não é algo, não são águas que fluem do chão. O Neguebe não tem nenhuma manancial que o alimenta e ele independe de qualquer fenômeno para ter água. Não! O Neguebe necessita exclusivamente das chuvas do inverno para que ele possa ter vida no verão. Este é o fenômeno que está alcançando a minha e a sua vida nesse ano de 2020. Porque nós não podemos ter vida em nós mesmos. Nós só podemos ter vida através de Cristo, que é o nosso manancial de vida. E através da vida dele, nós vamos ter vida o tempo todo. Através de Cristo em você, você vai ver a esperança da glória de Deus sendo manifestada na sua vida. Através de Cristo, na tua vida, você vai ver cada área da tua vida, sim senhor, sim senhora, sendo restaurado.
Tem áreas que vai sofrer a intervenção de Deus, sim senhor e sim senhora. Deus vai intervir na sua vida esse ano, amado. Eu quero que você saiba que Deus vai intervir na sua vida esse ano. Quer você queira ou não, Deus vai restaurar aquilo que Ele valoriza. O Espírito me dizia isso. Eu temo e tremo na presença de Deus. Mas Deus me falava esse ano que se preciso for, Ele vai chacoalhar as bases e a estrutura de muitas pessoas. Enquanto eu meditava nessa palavra, eu falo com temor e tremor. O Senhor me dizia isso, eu quero compartilhar com você. Se necessário for, Deus vai arrancar coisas para restaurar a sua vida. Se necessário for, Deus vai tirar o que tiver que tirar para poder restaurar a vida espiritual. Porque o que Deus mais valoriza é o que Ele vai restaurar na sua vida esse ano. Porque talvez alguém esteja hoje com a vida financeira tão boa, que se sente na necessidade de não precisar de Deus. Se for necessário, Deus vai mexer na vida financeira de muitas pessoas esse ano para restaurar a vida espiritual. Mas aqueles que estão firmados na rocha, tenha certeza que Deus vai restaurar o que for preciso ser restaurado na sua vida, para que todos vejam, para que todos saibam que a boa e a poderosa mão do Senhor fez isso por você. É ano de restauração de todas as coisas. Não é ano de nós ficarmos mais pensando, sabe, vivendo, capengando. Não! Deus quer restaurar coisas na sua vida. Sabe que tem coisa que Deus vai mexer esse ano? Deus vai mexer no passado de muita gente esse ano. Sabe por quê? Porque tem gente que tem um buraco no passado que precisa resolver, que precisa tirar da frente para poder seguir adiante e vive com aquela pedra dentro do sapato. Tem coisas que você não resolveu nesses últimos anos, esse ano você vai resolver para Deus restaurar a sua vida. Tem gente que às vezes está amarrado a algo que não existe mais. O Senhor me falava, tem pessoas que já passou por um processo de ruptura, fazem anos, não convive mais. Tem gente que está num relacionamento, às vezes tinha um marido, o marido foi embora, já se casou de novo, ou tem um companheiro, uma companheira, no caso da mulher e do homem, e a pessoa diz, eu não dou o divórcio, eu preciso desse papel, é questão de honra, eu nunca vou dar o divórcio. Escuta, Deus quer restaurar o teu passado, Deus quer pôr um fim, sabe, em tudo aquilo que foi vergonha, tropeço na tua vida. Tem pessoas que às vezes se apega a algo, um bem material, eu não vou sair, eu não vou abrir mão, isso é meu, eu não vou abrir, E Deus está dizendo à igreja hoje, eu vou restaurar tudo, eu vou arrebentar as bases velhas, antigas, eu vou fazer tudo novo. Mas Deus não quer mais nada errado na minha, na sua vida, nas nossas vidas. Deus não quer você capengando, sabe, mendigando pão, agarrado a algo, achando que aquilo é a tua tábua de esperança. A tua esperança não está no material, não está em homens, não está em pessoas, não está em herança, não está em nada disso. A sua herança, ela vem do Senhor para a tua vida. Você precisa compreender o que o Espírito diz a você nesta noite. Amém? Olha lá em Ezequiel, no capítulo 1, versículo 1. Aconteceu no 30º ano do 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados junto ao rio Quebar, se abriram os céus e tive visões de Deus. O povo estava no cativeiro babilônico por 70 anos. Pois você pode pegar o pastor Rogério, que conhece muito, é especialista nessa área, pode falar melhor do que eu. Mas o povo viveu 70 anos. A pior fase foi a fase do exílio babilônico. Porque Nabucodonosor era a peste em pessoa. Oprimiu, tirou o povo da terra que eles estavam, levaram para ser oprimidos. Diferente depois do que vem Ciro, vem a Pérsia, é diferente, porque eles tinham uma metodologia de agradar, volta para a sua terra, volta para as suas raízes, adora o seu Deus, para que eles tivessem a fidelidade das pessoas. 70 anos sofrendo, humilhação, escravidão. E Deus põe o profeta e fala, olha para o céu, eu vou te dar uma visão. Foi isso que Deus fez com o nosso ministério esse ano. Está nos fazendo olhar para o céu
para enxergar aquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas, amados. Sabe por quê? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu não acredito nesse cristianismo de faz de conta. Eu não acredito nesse cristianismo de showman, de business. Eu não acredito nesse cristianismo fora de Jesus. Eu não acredito nesse cristianismo de Yahweh. Eu acredito nesse cristianismo que é enraizado na palavra, na profecia, naquilo que Deus fala, naquilo que Deus sempre cumpre. Eu quero que você saiba que aquilo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Sabe que Deus vai mexer esse ano em coisas na sua vida, para restaurar coisas que precisam ser restauradas. E sabe que eu sou uma pessoa muito simples na minha comunicação, eu não fico rebuscando nada, eu sou muito simples. E eu lembrava de um carro que eu comprei, há muitos anos, eu tinha um Fusquinha, 1963, bobina 6 volts, eu andava com um galão de água, esquentava a bobina, tinha que pegar um pano para esfriar a bobina. E aí me surgiu uma oportunidade de trocar aquele Fusca num Voyage, que era um carrão na época, um Voyage. Só que esse Voyage estava todo podre, mas era um Voyage. E eu comprei esse carro, fiz a troca, ele andava, mas era todo podre, porta podre, lata, era todo podre. E um dia eu levei o carro no funileiro, e ele disse, mas o carro não tem assoalho. Eu falei, não, remenda, eles não dá para remendar. E eu falava, parecia o Flintstone. Não dava para pôr uma menina bacana no carro. Naquela época solteiro, não dava para pôr uma menina bacana. Uma menina bacana não ia andar naquele carro, com o pé no chão. Ainda bem, né, bem? Sai que arrumasse uma menina bacana naquela época, era difícil. E aí eu cheguei a uma conclusão, o rapaz falou assim, olha isso aqui, não tem jeito. Para fazer isso aqui, sabe, você tem que largar o carro aqui, tem que trocar o assoalho, eu tenho que ir num desmanche, eu tenho que comprar um assoalho completo, eu tenho que fazer não sei o que lá. E eu sempre perguntava, mas tem jeito? Ele falava, tem jeito, mas vai dar muito trabalho para esse carro ficar bom. E aí chegou um momento que eu não tinha como fazer aquilo, eu vendi esse carro para um amigo, um conhecido, e ele levou aquele carro para uma outra oficina e ele restaurou o carro. E no dia que eu vi o carro, realmente parecia que era outro carro, ele trocou todo o assoalho, trocou a lataria, e quando eu olhava, eu falava, não é possível que o carro ficou bom assim. E eu olhava por baixo, tirava o tapete, o carro parecia novo, porque ele passou por um processo que tinha que passar. Às vezes, nós não temos condições de restaurar a nossa vida por nós mesmos. Entenda pelo Espírito o que Deus está te falando. Mas só que Deus pode. Deus tem condição de pôr um fim em muita coisa na sua vida. Deus tem condição, de verdade, de dar um basta num monte de coisa. Porque quando se fala de restauração, às vezes a restauração vai além do que você pode imaginar. Às vezes a restauração está no teu caráter. E Deus valoriza um homem e uma mulher de caráter. Às vezes o processo de restauração, você quer o carro bonito, porque quem olhava o carro aparentemente estava bonito, mas não tinha assoalho, ele era todo podre. Mas quem olhava, o carro era bonito. Deus não quer que as pessoas olhem e vejam alguém com uma aparência bonita, mas por dentro tudo podre. Deus quer mexer em tudo que precisa ser mexido. E o Espírito me falou, eu queria nesses minutinhos finais compartilhar isso com você. Sabe o que Deus mais valoriza? Se você fosse pensar hoje, por 10 segundos, o que você acha que Deus mais valoriza? Pensa comigo, 10 segundos. O que você acha que Deus mais valoriza? Pensa aí, compartilha com o irmão do lado. Fala, o que você acha que Deus mais valoriza? Pergunta para o irmão. Pergunta para o irmão que está do lado. Vamos ver se a pessoa vai acertar. Vamos ver se é o casamento, vamos ver o que é. Vou te falar. Esse é o ano da restauração de todas as coisas que o Senhor... Sabe o que Deus mais valoriza? Põe a mão assim e fala. Eu.
a coisa que Deus mais valoriza é você. Foi por você que Ele morreu na cruz. Foi por você que Ele se entregou. Foi por você que Ele deu a vida. O processo de restauração, seja material, financeiro, justiça, e nós vamos estudar tudo isso, começa através de você. Diga: Deus, eu preciso ser restaurado. Não tenha medo de passar pelo processo de restauração de Deus. Tem um dia na vida da gente que a gente precisa parar, se voltar para Deus e fazer como a palavra de Deus diz que o oleiro fez com o vaso. Senhor, me quebra. Me quebra. Faz tudo de novo. A minha oração para Deus nesses dias é: Senhor, me quebra e faz tudo de novo. Sabe por quê? Porque quando você é um vaso na mão do oleiro, e você deixa o oleiro trabalhar na sua vida do jeito que ele quer, ele te restaura para você ser um vaso novo. Sabe um vaso de honra? Sabe um vaso de honra? Eu queria que você sentisse Deus restaurando você nessa noite. Eu queria que você começasse a olhar para algumas coisas como você não olhava antes de hoje. Principalmente na tua vida espiritual. Tua vida com Deus, você com Deus, sabe? Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. E que você agora começasse a se ver diante deste céu aberto. Eu nunca vi um céu tão lindo num dia nublado como foi hoje. Havia no meio das nuvens um clarão laranja, às vezes roxo. Aqui perto da igreja tinha um arco-íris. E do meio desse arco-íris saía um facho de luz tão grande. Nunca tinha visto isso. Esse é o ano da restauração de todas as coisas que Deus valoriza. Deus valoriza você. Você é prioridade. Deus não morreu por coisas. Ele morreu por você. Ele veio para que você tivesse vida. E vida como um manancial, vida em abundância. A maior obra de Deus é você. Quando Deus criou o homem, Ele o criou à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou. Ele soprou nas narinas. O único ser que Deus interviu com a própria capacidade foi o homem. O único ser que Deus soprou. Você tem o sopro de Deus. Em nada na criação de Deus Ele colocou algo dele. Em toda a criação Ele disse: haja luz, houve luz. Haja separação das águas, da terra seca. E Ele criou os animais, as plantas. Mas a Bíblia diz que comigo e com você foi diferente. Ele soprou. Ele colocou algo dele dentro de nós. O sopro de Deus está em você. O Espírito de Deus se move em você. E por isso este ano de 2021, Deus quer restaurar a sua vida, quer fazer de você um vaso novo, um vaso de honra. Talvez você que estava esquecido, esquecida. Talvez você que durante muito tempo ficou num canto. Talvez você que veio colocando sobre a sua vida coisas, acumulando coisas. Mas agora é chegado o momento, é chegado a hora de você
passar por uma restauração. Veja os céus abertos sobre você. Fala para Deus trabalhar no teu interior. Fala para Deus trabalhar na tua vida. Fala para Deus mexer na sua estrutura. Fala para Deus refazer, se for necessário, tudo novo. Abre o teu coração e diga para Deus que na tua vida Ele pode fazer o que Ele quiser. Fala para Deus te tirar deste cativeiro. Talvez alguém está vivendo debaixo de um cativeiro babilônico, de vingança. Talvez alguém que está vivendo num cativeiro babilônico do passado, amargurando uma história, revolvendo um vômito, ou como um porco que volta à lama. Mas hoje é chegada a hora de você abrir o teu coração ao Senhor e pedir: Senhor, quebra a minha vida e me faz de novo. Quebra esta área da minha vida e faz de novo. Quebra os meus pensamentos e faz de novo. Quebra o meu caráter e faz de novo. Quebra, Senhor, da minha vida esta angústia e me faz um novo homem, uma nova mulher. Quebra este medo, Deus, e me reveste da tua coragem, me restaura com a tua coragem, com a tua ousadia e com a fé. Mas não sai daqui hoje sem passar por este processo de Deus. A maior obra de Deus é você. Você é a menina dos olhos de Deus. Há 3 anos, num retiro, o Senhor nos dizia: darei homens por ti, farei guerras por ti. E o Espírito novamente testifica que o Senhor fará o que for necessário para que haja uma restauração em cada área da sua vida. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de você. Creia e receba essa restauração de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos aos céus e diga: Senhor Jesus, eu recebo toda a restauração que o Senhor tem para a minha vida. Senhor, começa em mim essa grande obra de restauração. Eu me entrego, eu me rendo, eu me submeto inteiramente à tua vontade e descanso na certeza de que o Senhor vai restaurar a minha vida, porque este é o ano da restauração de tudo aquilo que o Senhor valoriza. E naquela cruz o Senhor demonstrou o quanto eu tenho valor. Faz em mim, Senhor, a tua vontade, em nome de Jesus. E que a graça, a paz, a misericórdia e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo dirija você por esse restante de semana e até sábado, para o nosso grande projeto de vida vitoriosa, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia!